Graça e paz. Esta é a aula sobre longanimidade da nossa escola dominical e eu resolvi gravá-la devido a ser um tema extremamente rico, complexo e também de aplicabilidade extrema e de importância extrema às nossas vidas. Então eu convido junto comigo, neste momento, a olharmos com muito carinho para nós em relação a essa característica maravilhosa vinda do fruto do Espírito, o qual Deus deseja, através do seu amor e misericórdia, aplicar à vida do seu povo. Vamos então olhar para esta aula desta forma e iniciaremos então com a pergunta proposta pelo autor. Nós estamos estudando o livro A Vida Frutífera, de Jerry Bridges, e esse é o capítulo sobre longanimidade. E a primeira pergunta que ele nos faz é algo interessante, porque talvez nós pensemos nela de uma maneira muito simplista. Então, olha só. Como você definiria paciência na Bíblia? Já pensou sobre isso? Como você define paciência na Bíblia? Olhando para isso, o autor nos traz uma proposta em forma de ilustração que é ótima para todos nós. E ele fala assim que o caráter cristão é como um artigo de vestuário único, tecidos de linhas, de cores e tonalidades variadas. Como assim? Porque de longe a peça de roupa parece ser de uma só cor, mas uma olhada mais próxima revela que é necessário uma combinação de fios coloridos diferentes para produzir o efeito geral. O observador casual talvez ele não tenha interesse de ver essas várias linhas. Ele nota a aparência do fio muito de longe, mas o criador daquele pano, ele tem de considerar cada linha individualmente, assegurando assim que as tonalidades e cores certas sigam de forma apropriada o padrão do desenho. Olhando assim, nós vemos aqui os traços de um caráter piedoso. Eles parecem misturar-se tanto quanto as diversas tonalidades de fios em um artigo de vestuário ou cores em um arco-íris. Olhem só, gente. Olha que interessante a paciência, por exemplo. Esta palavra paciência, como nós usamos no nosso dia a dia, na verdade ela representa várias palavras no Novo Testamento. Ela traz essa questão de várias definições no Novo Testamento. E ela, na verdade, como um todo, ela é usada para descrever uma reação piedosa a várias situações. Essa palavra e uso, elas se misturam para produzir uma qualidade total na vida do crente. O cristão verdadeiramente paciente, ele deve apresentar a paciência divina em todas as circunstâncias que elas vão requerer que você atue. Assim como um designer e o tecelão de um traje bonito, eles têm de considerar cada fio individualmente. Da mesma forma, o cristão que deseja ser mais paciente, ele tem de prestar atenção em cada faceta dessa qualidade conforme a aplica em sua vida. Nós vamos trabalhar então aspectos desta palavra longanimidade. E é interessante quando nós falamos de paciência, nós utilizamos esta palavra longanimidade, mas um dos aspectos que envolve esta palavra longanimidade ou a paciência é de nós crentes suportarmos abusos ou suportarmos o abuso, porque a resposta bíblica para o sofrimento
é justamente a longanimidade, quando nós passamos por maus tratos na mão de outras pessoas. E é interessante que essa é uma tradução muito boa, feita tanto pela a Bíblia atualizada quanto pela corrigida, também usando esta mesma palavra. E aí nós vemos que esse aspecto da paciência, ela é justamente a habilidade de sofrer durante muito tempo sobre maus tratos de outros, sem ficar ressentido ou ficar amargo. E, gente, as ocasiões para nós pormos em prática a longanimidade são diversas. Elas vão assim, desde piadas aparentemente inocentes até injustiças maliciosas, que incluem zombaria, desprezo, insultos, repreensões imerecidas, e aí vai longe, né? Como também perseguições ou perseguição direta a você, a mim. Isso envolve nós temos esse estilo de paciência, esse aspecto de paciência que a Bíblia traz, porque o cristão que seja vítima de políticas no trabalho ou de jogos de poder organizacionais, ele tem de reagir com longanimidade. Isso também envolve os nossos casamentos, quando, por exemplo, aqui eu vou falar, um cônjuge crente que é rejeitado ou maltratado por o outro que é descrente, ele precisa desse tipo de paciência. O apóstolo Paulo, ele dá uma especial ênfase a essa necessidade de longanimidade, tanto quanto ele vai falar em 1 Coríntios 13 sobre o amor, ele descreve esse tipo de paciência que nós devemos ter, quanto também em Gálatas, o qual nós estamos estudando aqui, em Gálatas 5:22, faz parte do fruto do Espírito, ele fala isso também aos Éfesos, em sua carta aos Efésios, quando ele descreve aos Efésios que eles deveriam ter uma vida merecedora do chamado divino, né? Que inclui também aqui essa longanimidade, também inclui quando deu aos Colossenses uma lista de qualidades piedosas que os cristãos devem seguir. O apóstolo Paulo dá ênfase a ela também aos Tessalonicenses. Olha só que interessante, ele vai percorrendo suas cartas quanto a isso e recomenda a sua própria vida aos Coríntios e a Timóteo. Parcialmente porque a paciência é um dos traços de seu caráter. Recomendar, isso é uma coisa bíblica também. Vocês percebem tudo isso? Que é muito legal isso aí. Mas aí surge a pergunta, como podemos crescer nesse aspecto da paciência ao sofrer por um longo tempo? Ou estar sobre um longo tempo sob maltrato? Primeiro, nós temos que considerar a justiça de Deus. Considerar. Essa é realmente um aspecto que é difícil para todos nós. Porque nas instruções de Pedro, por exemplo, quando ele escreve aos escravos que precisam ser pacientes sob o tratamento injusto de seus senhores, ele lhe orienta a seguir o exemplo de Cristo. Se você olhar ali na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no verso 23, eu vou ler uma parte aqui, e ali nós vemos o exemplo de Cristo. Ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àqueles que julga retamente. Note que o oposto de vingança aqui é confiar em Deus, que tem um julgamento justo. E nós podemos aí então perceber também que sua justiça a justiça de Deus é absoluta. E como Pedro nos lembra, em Romanos também o apóstolo Paulo fala, em Romanos 12:19, e nos promete, eu que retribuirei.
Só que um dos aspectos que mais nos perturbam, ou que perturbam os cristãos, que sofrem, é que ele não aprendeu a ter paciência. E ele não aprendeu a ter paciência porque ele ainda considera que é uma questão de justiça. Então, quando a gente vê um dos pensamentos que mais perturbam um cristão que sofre, é que não aprendeu a ter paciência, porque ele acha que é uma questão de justiça. Ele fica preocupado com o seu atormentador. E como será que esse cara escapará da justiça? Ele fica preocupado se esse cara vai receber o castigo que merece. Já o cristão paciente que sofre, ele deixa esse assunto nas mãos de Deus. Confia que Deus fará justiça, embora saiba que isso pode não ocorrer até o tempo do retorno do nosso Senhor. Em vez de guardar com esperança uma oportunidade para vingança, ele ora pedindo a Deus que perdoe seus atormentadores, da mesma maneira que Jesus e o mártir Estevão oraram pelos seus executores. Esse texto você pode ver Jesus pedindo perdão em Lucas, capítulo 23, 34, e a questão de Estevão você pode ver em Atos 7, 60. Então, para desenvolver a paciência diante de maus tratos, nós temos que desenvolver também a convicção sobre a fidelidade de Deus para trabalhar em nosso favor. Pedro nos fala, em 1 de Pedro 4,19, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Devemos ter confiança na justiça de Deus e nos entregar à sua fidelidade. Deus tratará não só de justiça como nosso atormentador, mas também de fidelidade conosco. Nós precisamos e devemos orar para que Ele trate de misericórdia com aqueles que nos atormentam também. José, ele exemplificou esse tipo de compromisso à fidelidade de Deus. Depois de ter sido maltratado por seus irmãos, ele pôde dizer a eles, Gênesis 50, 20, vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Deus pode fazer que os atos deliberadamente prejudiciais de outros se transformem em atos para o bem, tanto para nós como para outros. A pessoa que é paciente sob maus tratos de outros é aquela que desenvolveu a confiança na sabedoria, no poder e na fidelidade de Deus, e a qual, de boa vontade, entrega suas circunstâncias a seus cuidados. Pensando nisso, queridos, sobre a questão de suportar aí maus tratos, há também um segundo uso da palavra, né? Paciência, ou como nós chamamos de longanimidade. Nós podemos ver também que é usado para descrever uma pessoa piedosa respondendo a provocações feitas por outros. Então a gente pode perceber isso também. O uso aqui a palavra provocações, ela indica aquelas ações de outros que tendem a despertar nossa raiva, a nossa ira, ou que nos faz perder a paciência. Diferente aqui de maus tratos por outros, muitas vezes estão fora de nosso controle,
as provocações, nós nos encontramos em uma posição que nós podemos fazer algo sobre ela. Na verdade, essa é verdadeiramente a grande diferença aqui de encontrar uma posição onde nós podemos fazer algo sobre ela. Alguém pode desafiar, por exemplo, a nossa posição de autoridade, como pai, como um professor, como um supervisor, e nesse sentido, desafiá-lo no trabalho, ou o provocador pode importuná-lo intencionalmente. Qualquer que seja a forma de provocação, ela é, claro, frequentemente deliberada, e estamos em posição, muitas vezes, que aquele gatilho que rápido no gatilho, nós sempre estamos, parece que, em posição de retaliar ou de punir rápida e severamente qualquer provocação. Mas, né? Mas, quando nós exercemos aqui a paciência sobre provocação, sabe quem nós imitamos? Nós imitamos o próprio Deus. Êxodo, capítulo 34, versos 6 e 7, Deus descreve-se como clemente e longânimo, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Pensem dessa forma. Diariamente Deus aguenta com grande paciência a provocação de homens pecadores e rebeldes. Já pensou? Então pense, vamos pensar um pouco mais aqui, seguindo aqui agora Jerry Bridges, assim, bem na íntegra, como está escrito aqui no livro. Eu vou ler para vocês. Nesse sentido aqui, homens rebeldes que menosprezam sua autoridade, ignoram sua lei e o desprezam. As mesmas pessoas, Paulo dirige a pergunta lá em Romanos 2,4. Desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade. Eles menosprezam não apenas sua autoridade, mas também a sua paciência. Porém, Deus continua a demonstrar sobre nós as riquezas de sua paciência àqueles que menos merecem. Olhem só que atributo de Deus, como o nosso Deus é, sabe? Então, a grande chave aqui para a paciência sobre as provocações é procurar desenvolver esta própria característica de Deus, de ser, como nós podemos dizer na linguagem bíblica, tardio para irar-se. Tiago também orienta-nos que sejamos tardios para nos irar. Tiago 1,19. Paulo diz que uma característica do amor é que não se exaspera. 1 Coríntios 13, 5. Então, o melhor modo para desenvolver essa demora para se enfurecer é refletir com frequência, mas com frequência mesmo, na paciência de Deus. Se você olhar a parábola do servo infiel, ali em Mateus 18, versos de 21 a 35, ela é projetada para nós reconhecermos a nossa própria necessidade de paciência para com os outros, reconhecendo a paciência de Deus para conosco, né? A gente pode ver isso aí. Somos como aquele servo muitas vezes impiedoso quando perdemos a nossa paciência sob provocação, porque nós ignoramos a extrema paciência de Deus para conosco. Disciplinamos nossos filhos muitas vezes com raiva, enquanto Deus nos disciplina por amor. Ficamos cheios de vontade de punir a pessoa que nos provoca, enquanto Deus está ansioso em perdoar.
Estamos ansiosos para aplicar a nossa autoridade, enquanto Deus está ansioso para empregar o seu amor. Sabe, gente, esse tipo de paciência não ignora, pelo contrário, as provocações de outros. Não é isso que eu estou querendo dizer aqui, e nem mesmo o autor. Mas ela simplesmente busca responder a elas de uma maneira piedosa. E como isso se dá então? Se dá da seguinte maneira: permite-nos controlar nosso temperamento quando nós somos provocados, bem como lidar, de certo modo, com a pessoa e as suas provocações de modo a restaurar relações. Ao invés de acender um pavio, jogar uma bomba, isso aqui nos permite não agravar problemas, mas sim ter um coração perdoador, porque se agirmos pacientemente sob provocações, nós vamos buscar o máximo da bondade no outro indivíduo em lugar de satisfação imediata das nossas próprias emoções provocadas. E aqui vem um alerta. Jerry Bridges, ele fala o seguinte em seu livro em relação a isso. Mas antes de eu falar esse alerta, eu também quero fazer uma pergunta aqui para você que está me escutando agora nesse momento. Você possui gênio forte? Se sim, você encontra quais ideias para lidar com esse gênio? E eu quero te trazer algumas ideias relacionadas a esse capítulo aqui, ou a esse ponto sobre provocações. Olhem só. A pessoa cujo temperamento tende a perder a paciência, ela deve trabalhá-la especialmente sobre provocações. Em vez de se desculpar, dizendo, eu sou desse jeito, tende a reconhecer seu temperamento impaciente como um hábito pecador perante Deus. Deve dedicar tempo para a meditação em versículos como, por exemplo, anotem aí e leiam depois para a sua devocional, devido ao nosso tempo. Por exemplo, aos versículos Êxodo 34:6, 1 Coríntios 13:5, Tiago 1:19. Também tem de orar seriamente para que o Espírito Santo o mude, mas não apenas exteriormente, mas no seu íntimo. Mude o seu íntimo. E cada vez que perder sua paciência, deve desculpar-se com a pessoa que é objeto da sua explosão. Isso ajuda um outro aspecto. Isso ajuda a desenvolver a humildade e um senso da própria pecaminosidade diante de Deus. Finalmente, não deve ficar desanimado quando falhar. Precisa entender que seu problema é tanto um hábito pecador como um resultado de seu temperamento. E hábitos não são modificados com facilidade. E ocorrerão falhas. Nas palavras de Provérbios 24:16, 7 vezes cairá o justo e se levantará. Então, procure a palavra de Deus quando você estiver sob pressão. E lembre-se que você precisa agir com longanimidade. Queridos, há um terceiro aspecto que nós realmente precisamos nos aprofundar, que é como nós toleramos as faltas de outras pessoas que cometem, que nós muitas vezes perdemos a longanimidade, a paciência. Nós precisamos ir atingir o mais profundo e não ficar apenas nas coisas superficiais em relação a nós mesmos. Então, como isso é tratado na palavra do Senhor, isso também precisa ser tratado em nossas vidas, na vida de cada pessoa. Então, mais uma vez, é um chamado a você olhar para dentro, mas para que o que está dentro de você tenha um posicionamento em relação a isso, se colocando no altar do Senhor, para que Deus possa ter misericórdia e o Espírito Santo possa modificar essas coisas e as suas reações que não são condizentes com
o fruto do Espírito, porque é assim que nós precisamos crescer em maturidade como povo de Deus, como um povo que foi revestido agora desta bendita eleição em amor. Olhem só que interessante, né? Porque é provável que a maioria de nós tenha a oportunidade de mostrar paciência por faltas e fracassos de outros com mais frequência do que em relação a maus tratos e provocações. Então é algo que nós podemos ter um aporte bem prático sobre isso, porque essas coisas acontecem no dia a dia, é muito rápido e muito fácil de acontecer. As pessoas muitas vezes elas se comportam de modos que, embora não dirigido contra nós, nos afetem, irritam e nos desapontam. Então, isso está relacionado com toda essa questão sobre os nossos posicionamentos no nosso dia a dia. Pensem aí, você que dirige bastante como eu. Pode ser um motorista na sua frente que dirige com lentidão. Parece aquele filme da Disney antigo que o Pateta ia carimbando, né? Ali do lado do carro, lá. Passei por cima de mais um, que aquele pensamento surge na cabeça, né? Mas é real isso daí. Olhem só um outro exemplo do autor, que é bem condizente com tudo. O amigo que está atrasado para um compromisso, ou aquele vizinho imprudente. Frequentemente é uma ação inconsciente também de algum membro familiar cujo hábito é irritante e cada vez é agravado por causa do convívio diário. Esse tipo de paciência é necessário para passar por essas circunstâncias e é provavelmente exigido de nós mais vezes dentro da nossa própria família e mais vezes dentro da nossa própria igreja. Porque, queridos, a impaciência com as faltas de outros tem origem constantemente no orgulho. Essa é a realidade. O autor utiliza bastante um outro autor chamado Sanderson, em todo o seu livro, que escreve também sobre o fruto do Espírito, e aqui é uma fala bem oportuna para todos nós. Presta atenção agora no que eu vou ler. Mal acaba o dia e já se ouvem observações irônicas sobre a estupidez, a inaptidão e a incapacidade de outros. Esses tipos de comentários surgem de um sentimento de que somos mais inteligentes ou mais capazes que aqueles com quem somos impacientes. Mesmo que isso seja de fato verdade, Paulo fala em 1 Coríntios 4,7 que quaisquer habilidades que possuamos nos foram dadas por Deus. Portanto, não temos nenhuma razão para sentir que somos melhores que qualquer outra pessoa. Que comentário fascinante, não é? Porque a reação paciente a faltas e aos fracassos de outros é provavelmente algo que nós precisamos incutir em nós. Nós temos que reagir de uma maneira paciente, né? E o apóstolo Paulo ele vai falar de suportar, suportando-vos, conforme ele fala em Efésios 4, Colossenses 3, 13, suportai-vos. É literalmente empregada esta palavra no sentido de tolerar, de aguentar. Pode ser também empregado em um sentido negativo, de ter resistência a um sentido negativo de resistência rancorosa à falta dos outros. Você resistir em ser rancoroso, não seja rancoroso em relação à falta de outras pessoas, não é? Considerando desta forma, paciência ou tolerância nas Escrituras é associada com uma outra palavra que eu e você precisamos ter: carinho. Carinho, porque o carinho nos leva a ter a unidade de crentes e nos leva a ter também a característica do perdão de Cristo.
Efésios 4, de 1 a 3, eu vou ler algumas partes e vou utilizar aqui os grifos do autor, e ele fala o seguinte: andeis com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aí o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, no versículo 4:8, também afirma: o amor cobre a multidão de pecados. O amor, então, para com as outras pessoas faz-nos deixar passar ou tolerar certas faltas. Então nós precisamos ter essa postura de tolerar, de agir com perdão, suportando-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Colossenses 3:13, né? Gente, grande parte dos motivos de queixas ou reclamações, principalmente quando nós olhamos para esse versículo, nós percebemos que parece indicar a ideia de buscar defeitos com ações insignificantes, em vez de preocupações mais sérias. Porque em vez de deixar que essas ações nos irritem, devemos usá-las como uma oportunidade para perdoar da mesma maneira como o Senhor nos perdoou. Então esse aspecto da paciência, da longanimidade, ele também, por outro lado, ele não nos proíbe de corrigir as faltas de outros ou de confrontar alguém sobre um hábito irritante. Antes, ele nos ensina que esse tipo de correção deve ser usado de uma maneira e através de uma atitude correta. Porque antes de nós tentarmos remover o cisco, nós precisamos, ver e tirar isso de nós mesmos. Primeiro, tirar a grande tábua que está em nossos olhos. Mas qualquer que seja a postura que tenhamos que lidar, ou lidar primeiro com ela, nós temos que ter o desejo de que correção ou confronto não pode ser não é de um espírito de impaciência, mas de um espírito de amor e interesse pelo bem-estar da pessoa. Por isso, quando nós olhamos esse princípio aqui, ou esse aspecto da palavra paciência, longanimidade, nós precisamos observar que nós somos chamados a ter um espírito perdoador, e um espírito que venha a tolerar as faltas dos irmãos. Que você possa ter esse espírito também. E assim você possa crescer em amor, você possa crescer em unidade, você possa ter um coração perdoador, assim como Cristo também te perdoou. Em quarto e último lugar, uma outra área que nós todos precisamos aprender sobre longanimidade, paciência, é no tempo de Deus, nas realizações em nossa vida. Muitas vezes nós estamos orando pela salvação de um amado, nós estamos com problemas, nós estamos com certas adversidades que são pontuais em nossa vida e nós tendemos a fazer com que as coisas aconteçam não no tempo de Deus, mas pelas nossas forças, a gente atropela tudo. Então é uma área, é um aspecto que todos nós, crentes no Senhor Jesus, precisamos cada vez mais aprender ou crescer nessa questão de esperar Deus, de esperar a vontade do Senhor para nós. A gente vê exemplos de longa espera na Bíblia. Por exemplo, aqui Abraão, pelo nascimento de seu filho Isaque, a ilustração bíblica clássica da necessidade de paciência para esperar o tempo de Deus. Como Abraão, muitos de nós tentamos acelerar o tempo de Deus ou substituí-lo por uma solução
que nós achamos que é muito mais prática, muito mais rápida, como Sara e Abraão fizeram com Ismael, somente para acabar em dor e sofrimento. Nós vimos isso na história em vez de realizações. Um outro exemplo clássico quanto a isso é o próprio Saul, de alguém que não esperou pelo cumprimento da hora de Deus e por isso perdeu seu reino. Abraão e Saul ficaram impacientes por causa da descrença na fidelidade de Deus, assim como da má vontade de esperar por ele, por Deus na sua graça, na sua soberania. Deus deu a Abraão outra chance. Assim ele se tornou o pai daqueles que acreditam. Ao contrário de Saul, nós vemos um contraste aqui. Davi, ele esperou que Deus cumprisse seu plano para ele. Davi recusou-se a resolver os seus problemas com suas próprias mãos. Olhem lá. Livro de Salmos, Salmo número 40, verso 1 e 2. Olha que aplicabilidade para esse tema tem esse salmo sobre longanimidade e justamente sobre esperarmos por Deus. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Ele esperou pelo Senhor. Quando nós vemos assim também, nós vemos que Tiago focaliza o problema de esperar, referindo-se primeiro à paciência do fazendeiro, e que espera por sua colheita, depois a paciência dos profetas que morreram sem ver o cumprimento da maioria das suas profecias, e no final mostra Jó, né? E finalmente nós podemos chegar aqui em Jó, pelo qual todos esperam, que experimentou a libertação de Deus. Nós podemos então ver que a cura para a impaciência pelo cumprimento do tempo de Deus é acreditar nas promessas, é obedecer à sua vontade e deixar os resultados para Deus. Porque, gente, com frequência quando o tempo de Deus se estende, dura anos, parece que nós nos desanimamos e nos rendemos. O autor aqui ele fala algo. Penso em um desejo meu que achei que Deus fosse atender logo. Quando vários anos se passaram, me rendi. Mas no 7º ano, Deus respondeu aquela oração. Penso em uma outra resposta a uma oração que ocorreu bem recentemente. Havia orado por aquele pedido durante tantos anos, que quando a resposta finalmente chegou, senti que era bom demais para ser verdade. Lembro-me ainda de outro desejo abençoado por Deus, pelo qual orei durante 13 anos antes de sua resposta. Mas quando ele fez, o resultado veio em abundância. Porém, apesar dessas respostas há muito esperada por orações, ainda luto com a impaciência com o tempo de Deus. Ainda quero desistir ou tentar resolver sozinho alguma coisa. Preciso pôr no coração esta advertência escrita por ali na carta aos Hebreus. Hebreus 6, 11 e 12. Desejamos que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Então, meus amados, olhando para esse exemplo, se você luta como o autor falou que lutava, como eu também luto, e como com certeza você também luta, se você luta dessa maneira, olhe para a paciência. Com paciência, tenha paciência para esperar. E esse versículo aqui de Hebreus pode ser um bom versículo
para você memorizar e para você meditar nos próximos meses. E eu quero concluir aqui esta minha aula sobre longanimidade, e eu agradeço porque você teve paciência em me escutar até esse momento. E eu quero concluir falando que esta paciência proposta na Bíblia, essa longanimidade proposta na Bíblia de diversas facetas, te leva também a perseverar em meio às adversidades. O autor coloca algo na sua conclusão desse tema, e ele fala assim: enquanto a longanimidade deve ser a nossa reação paciente às pessoas que nos maltratam ou nos provocam, a resistência e a perseverança devem ser nossa reação paciente às circunstâncias que nos tentam. Resistência é a habilidade para levantar-se sob a adversidade. Perseverança é a habilidade para progredir apesar dela. Essas duas palavras são traduções da mesma palavra grega e simplesmente representam duas visões da mesma qualidade. Uma resposta piedosa para a adversidade. Então, queridos, que assim possa ser na sua vida, que você possa ter isso em você. E falando de fruto, porque o nosso tema é fruto, eu venho aqui no final e te levo a pensar sobre o fruto. O autor conclui da seguinte forma: o fruto da paciência em todos os seus aspectos, longanimidade, tolerância, resistência e perseverança, é um fruto intimamente associado à nossa devoção a Deus. Todos os traços de caráter da piedade surgem da nossa devoção a Ele e têm sua origem nela, mas o fruto da paciência tem de brotar dessa relação de um modo particular. Vamos submeter-nos às provações que Deus envia ou permitir conforme o tememos. Vamos achar a coragem de perseverar sob elas, conforme compreendemos profundamente seu amor por nós em Cristo. Provações sempre mudam nossa relação com Deus. Ou elas nos empurram a Ele, ou nos afastam. A extensão do nosso temor a Ele e nossa consciência de seu amor para conosco determina em qual direção nos movemos. Que Deus te abençoe e sempre te mova na direção da longanimidade. Quero trazer uma aplicação para sua devocional nessa semana. Olha só, quero te propor que você escolha textos aqui citados, que eu dei uma passada sobre eles, para que você, quando surgir que você precise desenvolver esse aspecto, você possa meditar nesses textos. Por exemplo, marque aí, Mateus 18, 23 a 35. Aqui mostra uma grande história da paciência de Deus para conosco. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 23. A paciência de Jesus quando maltratado. Hebreus 6, 10 a 12. Aqui mostra sobre a resistência. E finalizamos repetindo o versículo que nós citamos no começo, mas de uma forma abreviada. Colossenses 3, 12 e 13. Revesti-vos de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Que Deus os abençoe e que você também possa crescer nesta característica do fruto do Espírito. Até mais, um excelente domingo e que você seja abençoado nesse dia, em nome de Jesus.